Ele... Boa noite, tudo bem? Respeitáveis alunos da nossa Faculdade de Anicuns, sejam bem-vindos. Reitero, como eu disse anteriormente, é uma honra estar ministrando aula para os senhores. Neste momento, nós estaremos ministrando a disciplina de Direito Agrário, tá certo? No período passado, trabalhamos o Direito Ambiental Brasileiro, hoje, o Direito Agrário Brasileiro. Atenção, turma, eu vou me apresentar de forma breve, haja vista que alguns colegas que estão participando da nossa aula, eles, infelizmente ou felizmente, não sei, eles podem não ter, né, ou saber, ou conhecer o professor que vos fala. Então, vou me apresentar de forma breve e depois, só explicando, exemplificando como se dará a nossa aula. Primeiro momento, apresentação do professor. Segundo momento, apresentação do ambiente virtual de aprendizagem, que é por meio, né, do nosso Google Classroom. Bom, e a nossa aula está ocorrendo por meio do aplicativo Google Meet. Atenção, depois que eu me apresentar, depois que eu apresentar o nosso ambiente virtual aqui na tela, nós vamos olhar juntos, tá certo? Este professor estará apresentando o plano de ensino e aprendizagem. Depois que eu apresentar o plano de ensino, obviamente, o professor estará dando início, né, ao nosso conteúdo. Momento em que eu também, apesar de apresentar o plano de ensino, apresentarei o conteúdo programático, tá certo? Então, reitero a minha fala, sejam todos bem-vindos. Se algum colega não me conhecer, meu nome é Fabrício Vantoil Lima, sou professor da nossa Faculdade de Anicuns, sou servidor público municipal efetivo da nossa instituição de ensino superior. Também sou servidor público estadual, sou professor efetivo da Universidade Estadual de Goiás. Ministro aula em cursos também de pós-graduação, sou professor universitário há vários anos, também exerço advocacia, sou advogado no segmento ambiental, bem como no direito agrário. Bom, olha só, em síntese, era o que eu tinha a dizer para os senhores. Jurema, seja bem-vinda, boa noite, doutora. Fico muito feliz com a sua presença, né? Haja visto que estamos conversando, estávamos conversando no período da tarde. Continuando aí de forma breve a nossa apresentação, então eu sou professor universitário, bem como advogado. Pessoal, no que tange a nossa caminhada, só para aqueles que não me conhecem ainda, porém, o professor postará o seu currículo Lattes ainda hoje. Peço perdão, pois foi uma falha, eu esqueci de anexar o nosso Lattes, né, o link, mas farei isso agora no nosso intervalo. Mas, em síntese, este professor é especialista em direito penal, direito processual, direito público e docência universitária. Sou mestre em ciências ambientais e doutor em ciências da religião. E pós-doutor em direito pela Universidade de Coimbra. Enfim, e, graças a Deus, professor da nossa faculdade de Anicuns. Turma, após falarmos aí de forma breve do professor, eu vou apresentar o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Lembrando que também estarei apresentando o nosso plano de ensino da nossa disciplina Direito Agrário. Espero que os senhores gostem do nosso Direito Agrário. E vou falar muito agora sobre a nossa disciplina, inclusive convidarei, né, uma colega que trabalha, advogada, no segmento do direito agrário, né, e formou-se há pouco tempo. Eu estarei convidando essa colega para que possamos fazer uma roda de conversas aqui no ambiente virtual, tá? Para vocês entenderem um pouco, né, como funciona a jovem advocacia, em especial no nosso segmento, que é o direito agrário. Turma, olha só, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui agora, do nosso ambiente virtual, rapidamente, só para mostrar para os senhores, tá? Vamos lá, vou abrir uma janela. Atenção, Verônica, seja bem-vinda, tá? Boa noite. Olha só, turma, muito bom, fico muito feliz com a presença dos senhores, tá? Deixa eu abrir essa tela, compartilhar. Vai ficar estranho, mas é porque eu quero abrir aqui o nosso ambiente, tá? Atenção. Estão visualizando, turma? Tá todo mundo vendo ou não? Deixa eu voltar aqui. Todo mundo acompanhando o layout da tela? Não, né, doutora? Não conseguiu, não? Só um instante. Mas vamos lá, deixa eu mudar aqui o nosso esquema. Bom, a Daiane disse que sim, agora sim. Tá, mas vocês estão visualizando essa tela ou a apresentação aqui? Por exemplo, eu quero colocar para vocês o nosso ambiente. Só um instante. Eu quero apresentar este ambiente. Conseguiram ver? Não, né? Então, vou interromper e vou mostrar os arquivos, sem problema. Atenção.
Voltou? Bom, tranquilo. Todo mundo está me vendo bem, pessoal? Tranquilos? É porque a sala está muito cheia e às vezes a internet pesa um pouco, tá? Então, o que eu vou fazer agora, turma? O que eu quero mostrar para os senhores? Eu quero falar um pouco, tá, colegas? Já falei da nossa jornada, porque vou explicar para quem chegou agora. Às vezes tem algum colega que não foi meu aluno ainda, por isso eu sou obrigado a me apresentar. Turma, deixa eu explicar ou comentar os arquivos que estão disponíveis lá, atenção, lá na nossa sala de aula. Se os senhores estão aqui é porque todos entraram na sala de aula. Bom, eu já postei na nossa sala de aula, turma, o vídeo de apresentação da disciplina, que são as boas-vindas, né? Obviamente, cortesia, claro, educação é primordial nas relações interpessoais, profissionais, familiares, enfim, na nossa vida. Bom, além do vídeo, eu postei para os senhores no formato PDF o plano de ensino, acompanhem. Postei também o plano de ensino no formato dos slides, né, para vocês acompanharem a aula. Postei ainda, além do plano de ensino, um material sobre a função socioambiental da propriedade, que é o material didático. Este material didático que está lá no mural, eu também postei para o apoio, atenção, para o apoio da atividade. Vou falar de novo. Não se preocupem com a atividade por hora. Vamos nos preocupar com a nossa disciplina primeiro. A atividade, toda a aula eu postarei atividade. E eu vou explicar para os senhores como funcionará a nossa aula dentro do ambiente virtual de aprendizagem, tá? Turma, então vamos lá, continuando. Postei também um vídeo sobre os impactos do ser humano na natureza, né, do YouTube, um vídeo rápido, breve, só para título de conhecimento, né, claro, nós vamos discutir esse assunto posteriormente. Postei também o cronograma para os senhores das nossas atividades, que está no plano de ensino, e teve mais um arquivo, não estou me lembrando qual foi agora. Mas, enfim, o nosso ambiente virtual, a nossa sala de aula já está montada, tá certo? Doutores, lá no primeiro arquivo do mural tem o endereço das nossas aulas. Todas as aulas eu vou chamar, né, naquele endereço, tá certo? E lembrando que essa aula que eu estou ministrando agora será gravada e eu também vou postar na nossa sala de aula, né, que é o Classroom, tá certo, doutores? Tranquilos? Então, olha só, eu vou tentar novamente, agora eu não vou dividir a tela, eu vou tentar dividir com os senhores o nosso primeiro arquivo que eu preparei, que será o nosso plano de ensino. Olha só. Só um instante. Pessoal, esse mundo virtual, ele não é fácil, tá? Eu sei das dificuldades e o que acontece? Hoje, nós estávamos participando de uma reunião e, obviamente, professora com know-how, já atua nessa área há muito tempo, e ela teve problemas com a apresentação. Então, eu fico pensando assim, meu Deus, se a professora que já atua há tanto tempo está tendo problema, imagina nós, né? Todo mundo está visualizando a tela aqui, pessoal? Sim ou não? Vamos lá. Por favor, me respondam por meio do chat. Está todo mundo visualizando, pessoal? Eu preciso saber. Sim ou não? Deixa eu ver aqui. Só um instante. Sim, né? Está todo mundo visualizando. Então, vamos lá. Doutores, beleza. Olha só. Esse é o nosso plano de ensino de direito agrário. Turma, atenção. Vamos lá. Eu passei muito, perdão. Olha aí, plano de ensino de direito agrário. Pessoal, o arquivo do plano de ensino em PDF já está disponível para os senhores. Nós já enviamos para a coordenação e já está disponível na nossa sala de aula. Olha só, como eu disse antes, apresentando um pouco da nossa disciplina, que é a disciplina de direito agrário. Acompanhe. Professor, por que nós devemos estudar o nosso direito agrário? Pessoal, as questões agrárias estão interligadas com a nossa vida, com a nossa existência, desde o nosso surgimento. Então, a nossa disciplina de direito agrário, ela serve, é parte fundamental do nosso curso. Em especial, olha a parte final, doutores, da nossa justificativa, em especial para o nosso estado, para o estado de Goiás, que é o quê? É referência nacional no debate científico do direito agrário.
Faço alusão aí ao grande professor Benedito Ferreira Marques, né, professor da Universidade Federal de Goiás, que é um dos doutrinadores mais respeitados do Brasil. Olha só, doutores, então, existe toda uma demanda de mercado voltada para o direito agrário, no âmbito estadual, nacional e no âmbito regional, na nossa região, na região da nossa instituição de ensino superior. Então, estudarmos e analisarmos as relações jurídicas decorrentes das atividades agrárias é muito relevante. Tá certo, doutores? Atenção, turma, durante a nossa apresentação, se algum colega, atenção, se algum colega não estiver ouvindo, ou se algum colega possuir uma certa dificuldade para acessar, me chame, coloque o recado no chat, que eu já respondo, tá? Então, olha só, continuando. Pessoal, olha a nossa ementa, a base da nossa disciplina. Nós vamos tratar fundamentos e princípios fundamentais do direito agrário, imóvel rural, reforma e política agrária, propriedade no Brasil, desapropriação e contratos agrários. É a base, é a nossa ementa, tá? Continuando, o colega Johnny está mandando, deixa eu ver aqui, só vou dar uma olhadinha no chat aqui, pessoal. Olha só, atenção, desculpa. Sim, está todo mundo ok, então tá beleza. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Tá todo mundo vendo bem a apresentação, pessoal? Espero que sim, né? Então, olha só, doutores. Tudo certo, beleza. É porque a internet está um pouco lenta. Espera aí, pessoal, vou parar e vou voltar novamente. Deu algum erro aqui. Estou tentando voltar à apresentação, tá tudo ok. Tá, mas é porque está oculto aqui para o professor que nos fala. Deixa eu parar e vou voltar aqui. Só um instante. Pessoal, infelizmente, um dos grandes problemas que nós enfrentamos é esse, né? Quando nós estamos ministrando aula por meio do ambiente virtual, às vezes, infelizmente, nós temos esse tipo de problema em decorrência da internet. Fica um pouco lento, né? Então, vamos lá. Já paramos a apresentação, vou voltar agora. Meninos, agora eu vou com o plano de ensino, já que todo mundo está vendo, né? Vou colocar só uma janela, tá? Aqui do lado. Já que todo mundo está vendo bem, vou falar do plano de ensino e volto aqui para dialogar, tá certo? Então, olha só, voltando aí, né? Tá todo mundo vendo bem, né, doutores? Atenção, pessoal. Então, deixa eu só tentar arrumar uma questão aqui. Alterar o layout. Ah, não, tá automático. Tá, não, tudo bem. É porque agora eu mudei aqui. Tentei mudar, apresentar. Deixa eu voltar aqui. Retornar a apresentação. Pessoal, deixa eu interromper o compartilhamento, porque alguns colegas, isso agora ficou bom, tá? Só que agora não está aparecendo para o professor. Faz parte, gente. Agora não está aparecendo para o professor. Deixa eu só ver uma coisa aqui, um instante. É porque a minha internet está um pouco lenta hoje. Hoje não, né? Deixa eu colocar aqui barra lateral para ver se melhora. Sim, prefiro 1000 vezes o Zoom, mas essa plataforma, meninos, é institucional, né? Fazer-se o quê? Infelizmente, sou obrigado a cumprir. Vou parar aqui, vou voltar e não vou interromper mais, tá, doutores? Deixa eu parar a apresentação e já volto para os senhores. Eu também, vocês perceberam nos encontros passados, por quê? Eu já estou trabalhando com o Zoom há muito tempo. Agora, a vantagem nossa neste ambiente é o Classroom, né? Porque, assim, agora, se bem que eu posso também gravar por meio do Zoom e postar para os senhores, mas, salvo engano,
a nossa frequência, a minha dos senhores, ela está sendo contabilizada por meio do sistema, tá? Fica aí a dica, viu? Então, olha só, vamos voltar aqui, doutores. Vou apresentar o plano de ensino, depois eu fecho, a gente volta a conversar e a vida segue. Mas vamos trabalhar. Turma, lembrando que a orientação que recebemos hoje é para apresentarmos o plano de ensino, dialogarmos com os senhores, sanarmos todas as dúvidas acerca da nossa disciplina e como ela vai funcionar, tá certo? Haja vista que nem todos os colegas estão matriculados. Então, vamos lá, turma, continuando. Todos estão vendo bem, né? Olha só, doutores, nosso objetivo geral do nosso plano de ensino, proporcionar ao aluno conhecimento científico da nossa realidade rural, compreendendo a atual estrutura agrária, suas raízes econômicas, políticas, jurídicas, apresentando o processo de ocupação de terras no Brasil, a legislação agroambiental, né, que nós trabalhamos, graças a Deus, há muito tempo, que permite acesso à propriedade, ao uso da terra, com conhecimento da realidade social do meio rural e as relações entre os homens e do homem com a terra, né, no tocante à atividade agrária. No homem com a terra, leia-se, com o meio ambiente, né, doutores? Olha só, objetivos específicos. Enfocar os conteúdos jurídicos do contexto histórico e contemporâneo, preparar os senhores para atuarem nessa área jurídica, com vista à sociedade em mudança, com vistas a uma sociedade que está em mudanças, né, atentos à necessidade social. Bom, despertar nos senhores uma visão crítica do direito, em especial, né, do direito agrário, com postura ética e cidadã, demonstrar o direito agrário como um ramo que se relaciona permanentemente com outros ramos do direito. Exemplo, direito ambiental. Demonstrar os efeitos das normas do direito agrário sobre a economia, obviamente, interferindo no agronegócio, lembrando que o que está salvando o Brasil atualmente, nesse período de pandemia, é o agronegócio, hein, doutores? Motivar os alunos, obviamente os senhores, ao conhecimento da doutrina, jurisprudência e legislação vigente. Habilidades e competências que nós pretendemos despertar, né? Eu quero informar e, principalmente, formar o acadêmico no que tange e prepará-lo para lidar com as questões da legislação agrária nacional. Conduzir os senhores a desenvolver habilidades, né, reflexão crítica, discurso acerca do nosso direito agrário. Turma, continuando aí, tópico importante, que é o nosso conteúdo programático, de forma simples, objetiva. Agora eu mostro o conteúdo específico, tá? Porque eu sei que todo mundo tem dúvida com relação às provas. Vou tratar com os senhores primeiro da teoria geral do direito agrário, que são os conceitos históricos que eu falo hoje ainda, princípios, função social do imóvel rural, que já tem até um texto no nosso ambiente virtual, direito de propriedade, desapropriação, contratos agrários, reforma agrária e política agrária. São os temas do nosso conteúdo programático. Agora, pessoal, vem os procedimentos didáticos. Turma, muita atenção. As nossas aulas vão ocorrer por meio do ambiente virtual de aprendizagem, que estamos utilizando como ambiente virtual de aprendizagem o Google Classroom. Bom, eu vou enviar videoaulas, vídeos do YouTube. Quando eu mando uma videoaula do professor, eu estou tratando de aula assíncrona. Eu gravo antes e mando para os senhores. Eu posso gravar uma aula e mandar para o próximo encontro? Posso. Eu mando a aula, mando a atividade, mando o conteúdo, mando o material didático, assista ao vídeo e responda as seguintes questões. Bom, será dessa forma neste período, né, doutores? Atividades interdisciplinares, que será o seminário simulado. Vou promover diálogos interdisciplinares aqui no ambiente virtual. Convidarei colegas, né, para participar. Bom, atividades, doutores, como sempre, esse professor passará questões voltadas para concurso público, tá? Trabalhos, leituras de artigos, inclusive já coloquei um artigo nosso lá, que é a função socioambiental da propriedade, no ambiente virtual. Doutores, a nossa aula que está ocorrendo agora é uma aula síncrona. Atenção, eu não vou ministrar aula das 7 até as 10h15, falando sem parar. É impossível. Este professor tratará do tema da nossa aula, orientará os senhores e depois, tal qual eu já fiz hoje, fica lá a nossa atividade para o encontro de hoje. E eu, atenção, estarei online no fórum de discussão, lá no ambiente virtual de aprendizagem. Vou mostrar aqui para os senhores, bem como no nosso grupo, por meio do aplicativo do WhatsApp. Estarei à disposição dos senhores até o final da nossa aula, tá certo? Então, olha só, continuando aí.
Atividade integrativa, foi o que eu acabei de dizer. Os encontros, né, durante os encontros, far-se-á debate sobre as questões voltadas para o meio ambiente e o agronegócio, com ênfase na sustentabilidade. Para tanto, profissionais da área de outras instituições serão convidados para participar e promover palestras integrativas por meio do nosso ambiente digital /virtual. Tá certo? Vamos lá, turma. Atenção. Tá acompanhando bem, Jurema? Tá acompanhando bem aí, pessoal? Se estiver acompanhando, dá um ok. Beleza, muito bom. Vocês estão conseguindo me ver? Ver a tela aqui, numa boa, tranquilo? Eu estou vendo vocês aqui na barra lateral, tá? Tá aparecendo o professor aí, não tá? Então, bom. Olha só, MB1, 30 pontos de atividades e a prova valendo 70 pontos. MB2, 30 pontos de atividades e a prova valendo 70 pontos. A gente pode alterar? Pode. A gente pode mudar? Pode. É plano de ensino? É. Mas o professor pode passar uma atividade a mais, um plus? Pode. Isso aí a gente organiza no decorrer do período com autorização da coordenação. Turma, MB3. Bom, eu não queria nem colocar, né? Está repreendido em nome de Jesus, né, doutores? Nossos alunos são os melhores, os senhores não ficarão de MB3. A turma é uma turma extra, uma turma top, ou seja, não haverá MB3, né, doutores? Não haverá, se Deus quiser. Continuando, eu vou falar ainda da prova. Agora eu fecho aqui e falo mais da prova, tá? Continuando, bibliografia Silvia Oates, né? Benedito Ferreira Marques, curso Direito Agrário, tá? Bibliografia complementar, enfim, material, eu vou postar muito material para os senhores, podem ficar tranquilos. Inclusive, já tem um material com mais de 60 slides aí, que é o nosso conteúdo inicial. Bom, então vamos lá. Pessoal, era o que eu tinha a dizer, tá? Parar a apresentação, com relação ao nosso plano de ensino, tá certo? Tranquilos até agora, doutores? Sossegados? Tranquilos? Muito bom, fico feliz. Pessoal, ninguém me perguntou, mas eu vou falar, tá? Atenção, turma. Com relação à nossa avaliação, pessoal, com relação à nossa avaliação. A nossa avaliação, ela vai acontecer por meio do ambiente virtual de aprendizagem. Quando eu falo por meio do ambiente virtual de aprendizagem, quer dizer o quê? Que a nossa avaliação vai acontecer dentro do AVA, que é o Google Classroom. Se acostumem com essa palavra AVA. AVA nada mais é do que ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Então, o nosso ambiente hoje é o Google Classroom. Para gravar a nossa aula e transmitir, estamos utilizando o Google Meet. Eu tenho a opção para aplicar a prova dentro do Google Classroom, e eu vou fazer isso. Vocês já viram aquela atividade que eu postei? Que foi uma pergunta? Eu posso até dividir a tela com os senhores da atividade, tá? Quem não viu, eu mostro aqui rapidamente. Quer ver? Olha só. Vou dividir aqui a tela. Depois volto para esse formato. Deixa eu ver. Não. Só um instante. Aí. Só um minuto, estamos abrindo, tá, pessoal? Ah, eu esqueci de dizer no início da nossa aula, né? Tá aqui, turma. Vamos diminuir o tamanho da tela. Estão conseguindo visualizar, pessoal? Não, né? Conseguiu visualizar, Juliano? Espera aí, só um instante. Já está abrindo. Estão visualizando a tela aí, que é um arquivo? John está conseguindo visualizar? Arquivo função social da propriedade? Sim ou não? Socioambiental, perdão. Não? Então espera, pessoal, só um instante. Só um momento que, infelizmente, vou ter que fechar alguns arquivos. Vou parar aqui, interromper. Pessoal, não tem problema, vamos lá. Olha só, desculpem, a sala está lotada, graças a Deus, né? Então o ambiente ficou um pouco pesado mesmo.
décimo período B, olha só, eu postei uma pergunta, vocês viram lá na atividade? Eu postei só uma pergunta. Mandei parar a nossa apresentação. Olha só, dessa pergunta que eu postei, doutor, eu coloquei um texto de apoio. Eu não simplesmente lancei lá, né? Eu simplesmente, olha, vou lançar um arquivo ou um questionamento, os senhores pesquisem para responder. Não. Eu lancei o questionamento, e eu lancei, todo mundo está me vendo bem? Parece que está travando. Atenção. Turma, está todo mundo me vendo bem? Travou. Atenção, está todo mundo me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Atenção, turma. E o colega. Pois é, o meu também está travando, doutores. Aí voltamos. Sim. Agora estão me ouvindo melhor? Pessoal, atenção. Melhorou? Turma, voltou? Que bom. Então vamos lá. Pessoal, eu queria muito, né? O professor que vos fala, ele disponibilizou arquivos. Eu não sei se eu tô achando que eu vou fechar um pouco de coisa aqui, tá? Tô achando que o ambiente está muito. Tô achando que o ambiente está muito pesado. Arquivo, olha aqui o arquivo que eu queria postar para vocês, mas tudo bem. Nós vamos dialogando aqui. Deixa eu fechar tudo que estava em aberto aqui para ver se melhora, tá? Aqui o cronograma. O cronograma eu queria muito apresentar para os senhores. Deixa eu fechar aqui também, eu preciso. Aqui também. Meninos, melhorou agora? Turma, olha só. No nosso plano de ensino, está inserido o nosso cronograma, correto? Com as datas das nossas provas, bem como com o conteúdo e o simulado. Eu queria tão somente tentar, né? Vou tentar pela última vez. Se não der certo, eu paro com as apresentações, tá? Faz parte, lembrando que são 3 palavras de ordem, né, que eu usei muito no período passado, né, doutores? Que é calma, adaptação e flexibilidade, né? Estamos nos adaptando, nós precisamos de calma e precisamos ser flexíveis. Continuando, então, turma, peço desculpas, né, por essas falhas na nossa internet. Continuando. Vou tentar simplesmente apresentar o cronograma para os senhores. Depois eu passo para a nossa disciplina em si. Bom, eu acho que agora deu certo, né? Eu acho que o ambiente estava muito pesado, era muita coisa que eu estava aqui no computador. Está todo mundo visualizando bem agora? Por favor, responda aí por meio do chat, já me ajuda demais. Está todo mundo vendo, pessoal? Sim ou não? Está todo mundo conseguindo visualizar? Pessoal, por gentileza, alguém me responda. Senão eu vou fechar o cronograma e a gente volta para os nossos apontamentos. Pessoal, realmente está pesado o ambiente. Do 9, 24 de setembro é a nossa MB1. Eu vou até módulo rural, módulo fiscal e classificação dos imóveis, tá? O nosso simulado vai até dia 24 do 9. O nosso simulado será dia 30, tá bom? Peço desculpas pela internet, hoje não está muito legal, não. Então, eu vou falar de direito do meio ambiente, posse agrária e imóvel rural,
módulo rural, módulo fiscal e classificação dos imóveis rurais. Né? Vamos tratar também da função social do imóvel rural, que é o artigo que eu postei para os senhores, que é a função socioambiental do imóvel rural, eu conceituo dessa forma. Plano de ensino e conceitos estamos trabalhando hoje, e conceitos e princípios de direito agrário na próxima aula, tá bom? Nós vamos trabalhar também. Em suma, pessoal, eu vou parar a nossa apresentação, interromper o compartilhamento, já vou fechar aqui. Eu falei, né, turma, da nossa prova, e ninguém questionou ainda, né? Olha só a sala lotada. E ninguém questionou o professor que vos fala. Reiterando, pessoal, a nossa verificação de aprendizagem, que é a nossa MB1, a nossa MB2 e o nosso simulado institucional, eles ocorrerão dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Turma, o nosso plano de ensino, que eu apresentei por meio dos slides e que já está disponível no ambiente virtual de aprendizagem, lá no Google Classroom, atenção, o nosso plano de ensino ele poderá sofrer alterações. Olha só, John pode me perguntar, professor, por que o nosso plano de ensino poderá sofrer alterações? Eu postei aulas por meio do ambiente virtual, não foi? Está ocorrendo por meio do ambiente virtual. Mas se amanhã ou depois surgir uma vacina, por exemplo, para que possa, né, evitar ou acabar com essa pandemia, nós vamos retornar, obviamente, para o sistema presencial. Então, turma, reitero, né, já no nosso primeiro encontro, o nosso plano de ensino poderá sofrer alterações. Doutores, vamos lá. Olha só, turma, atenção. Pessoal, quando nós falamos de direito agrário, faz-se necessário fazer alusão a algumas questões históricas, né, algumas questões conceituais. Doutores, quando nós tratamos essa matéria, o direito agrário, eu fico muito satisfeito que a nossa instituição adote ou tenha adotado nosso direito agrário na nossa matriz curricular, porque é uma disciplina de extrema relevância. Porque ela vai regular as nossas relações, né, no âmbito rural. Doutores, e nós vamos apresentar alguns conceitos daqui a pouco. Quando nós falamos aí também do direito agrário, da questão agrária, ela surgiu, né, ela remonta à antiguidade, obviamente. Olha só, turma. Então, até agora, pessoal, nós já apresentamos o nosso plano de ensino, nós apresentamos o nosso ambiente virtual de aprendizagem, falamos do nosso cronograma. Agora eu quero começar a apresentar para os senhores alguns conceitos, tá certo? Alguns conceitos e também falarei um pouco da parte histórica, né? Eu acho que é conveniente, haja vista que hoje é o nosso primeiro encontro. Turma, professor, o senhor vai falar até 10h15? Não, já são quase 8 horas. Esse professor vai continuar com a apresentação, vai falar da parte histórica e vou apresentar alguns conceitos. Doutores, ato contínuo, eu ficarei online para que possamos discutir a nossa matéria, bem como a atividade. Professor, é para responder hoje? Quem quiser responder hoje, doutores, bom demais, porque eu vou estar aqui presente, né, à disposição dos senhores. Quem quiser responder depois, não tem problema. Não nos esqueçamos que estamos vivendo um momento atípico. Estamos em um ambiente virtual. Esse ambiente virtual, ele possui flexibilidade, não é? Então, vamos lá. Continuando. Turma, olha só. Agora, já que fechamos alguns arquivos, eu vou dividir uma tela com os senhores de forma rápida. Espera aí. Um momento. Tá aqui. Opa, tá aqui. Vamos compartilhar. Todo mundo está conseguindo ver bem? Sim, pessoal, ou não?
Todo mundo está conseguindo visualizar bem? Doutores, deixa eu só diminuir o tamanho da tela aqui para ficar melhor. Não sei se está melhor para os senhores assim. Não. Vamos lá. Agora estão conseguindo ver? Yamane? Ninguém está conseguindo ver? Não, vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando agora, doutores? Sim ou não? Sim ou não, doutores? Por gentileza, me respondam. Estão conseguindo visualizar a tela? Não? Então, deixa eu interromper aqui. Eu não sei o que está acontecendo, pessoal. Algum problema na conexão. Espera, cancelar, minimizar. Deixa eu interromper. Tá, não, né, Juliana? Só um instante. Certo. Está muito lento. Vocês perceberam, né? Está muito lento. Só um momento. Eu estou tentando. Pessoal, é uma pena, né? A gente prepara conteúdo, o sistema não está. Olha só quanto agora que está aparecendo. Complicado. Só um instante, por gentileza. Pessoal, vocês estão me vendo bem? Estão me vendo, doutores? Jurema, você que está com a câmera ligada, está me vendo bem? Tá? Então tá certo. Olha só. Sim, não, então tudo bem. Doutores, deixa eu só falar um pouco das questões históricas. Quando falamos de direito agrário, o direito agrário surgiu agora com o Estatuto da Terra, com a emenda constitucional número 64, com a nossa Constituição Federal, né, com o regime das Sesmarias. Não. O nosso direito agrário, pessoal, ele surgiu lá no Código de Hammurabi, que foi o primeiro código agrário da humanidade, né? Ele data do século 7 a.C., ele continha 280 artigos, 280 parágrafos, perdão, e 65 deles eram conteúdo agrarista. Por exemplo, o capítulo 12 tratava do empréstimo e da locação do boi. Tá me ouvindo bem, doutora? Tá me ouvindo bem, Jurema? Tá? Então, beleza. Bom, todo mundo está visualizando? Tá tranquila a imagem? Enquanto eu estou falando, vocês estão visualizando? Muito bom. É porque para o professor aqui está um pouco estranho, mas tudo bem. Então, olha só, pessoal. Bom, doutores, quando nós falamos aí do nosso direito agrário, né, ou das origens, a lei das 12 tábuas, por exemplo, lá na tábua 6, ela tratava da uso capião. As terras, olha só a previsão legal daquele período. As terras serão adquiridas por uso capião depois de 2 anos de posse. As coisas móveis, depois de 1 ano. Então, olha só, eu estou remontando a antiguidade. Você poderia pensar, mas o direito agrário, o surgimento dele é recente. Não. Olha aí o surgimento, falando agora um pouco, do nosso direito agrário no Brasil. Está acompanhando bem, doutores? Está ok? Está ok agora? Legal, graças a Deus. Fico muito feliz. Fico muito triste quando a gente prepara o material e não dá certo. Olha só o direito agrário no Brasil. Falando agora um pouco das origens do direito agrário. Eu não vou aprofundar muito no tema, haja visto que eu posso mandar um material, né, didático para os senhores, bem como este tema não é cobrado em concurso, tá? Mas eu vou comentar porque tem alguns aspectos interessantes. Turma, olha só, acompanhando aí. Quando falamos, né, do surgimento do nosso direito agrário no Brasil, lembrando que o Brasil foi uma colônia, né, ao meu ver ainda de exploração, não de povoamento. Em que tese alguns historiadores dizer que toda colônia de exploração também é de povoamento e ter divergência, mas não.
O Brasil, regra geral para a história, foi uma colônia de exploração. Bom, quando eles descobriram as nossas riquezas, né, quando Portugal descobriu as nossas riquezas, eles perceberam a necessidade de proteger. E como proteger essas riquezas, doutores? Se eu tenho uma grande extensão de terras, o que eu preciso fazer para cuidar dessas terras? Eu preciso de pessoas, não é, doutores? Eu preciso de alguém. Tanto é que hoje, até hoje, na prática, se você possui uma propriedade, da conduta, né? O normal é você colocar alguém para tomar conta dessa terra. Para quê? Para que a sua gleba de terras não fique abandonada. Não é, doutores? Tranquilos até agora? Estamos indo bem? Sossegados, né? Muito bom. Pessoal, reitero, estou com muitas saudades da turma, muitas saudades mesmo, muitas. Mas vamos lá. Atenção. Turma, durante esse período, né, que foi do ano de 1531, mais ou menos, até 1822, Martim Afonso Souza, né, ele foi o responsável, depois de um certo período, um outro português foi responsável, por quê? Mas o principal responsável foi Martim Afonso de Souza, pela colonização do nosso Brasil, no período colonial. Ele recebeu as terras e, olha, Portugal disse, agora você precisa, né, doar essas terras, ou, perdão, doar não, né? Colocar pessoas para cuidar dessas terras. E, doutores, nesse período, né, ou esse instituto ficou conhecido como Sesmarias, tá? Sesmarias não quer dizer, né, Seis Marias, não. Sesmarias, doutores, é proveniente, né, o significado da palavra quer dizer sesmar, dividir. Então, olha só, o problema agrário no Brasil, presta atenção no que eu vou dizer agora, o nosso problema agrário, ele surgiu desde o descobrimento do nosso país. Surgiu aí nesse período, né, ou com o Instituto das Sesmarias, que foi a distribuição de terras. Pessoal, essa distribuição, ela ocorria da seguinte forma, olha só, os requisitos para a posse das terras neste período eram muito parecidos com os requisitos do uso campeão rural, que está inserido aí no artigo, né? Está inserido aí no artigo 191 da Constituição Federal. Por exemplo, para que eu pudesse ficar com as terras nesse período, eu tinha que me instalar, eu tinha que produzir, eu tinha que cuidar, né? Muito parecido com os requisitos do artigo 191 do uso campeão rural, tá certo? Então, a nossa Constituição Federal sofreu influências lá do período das Sesmarias, que foi uma distribuição de terras exacerbadas no Brasil. Olha só, de onde chegou agora aqui no nosso Brasil Colônia, Jurema, Fabrício, e assim, Natália. Doutor, você vai cuidar do estado de Goiás. Doutora, você vai cuidar do estado de São Paulo. Pensa, imagina comigo a imensidão, o tamanho da região, para que tenhamos que cuidar. Então, os problemas agrários começaram no Brasil neste período. E o que ocorreu, doutores? Muitos que recebiam essas posses, né, que não era legítima propriedade, você possuía, né, você era possuidor no período das Sesmarias, olha só, muitos não cumpriram com o que era determinado pela coroa, que era produzir, ficar nas terras, né, e dali tirar o seu sustento e proteger essas terras que recebiam. E o que aconteceu? Obviamente, a coroa portuguesa, ela reivindicava essas terras. Ou seja, ocorria uma devolução, que são as chamadas terras devolutas. Estão entendendo? Estão acompanhando? Então, essas terras devolutas saíam do domínio, da posse do particular e voltavam para o poder público, entre aspas, neste período, né, que era a coroa portuguesa. Então, vocês estão percebendo, o problema da distribuição e divisão de terras no Brasil surgiu desde o seu descobrimento. E o que aconteceu? As Sesmarias, elas terminaram, tá, doutores? Lá no ano de 1822, porque a coroa portuguesa percebeu que os efeitos não eram eficazes. E o que ocorreu depois desse período? De 1822 até 1850, praticamente não havia nada, não havia legislação para tratar dessas questões.
E os problemas agrários no Brasil, os problemas voltados para a questão da distribuição e divisão de terras, eles só foram aumentando. Por isso, lá no período já do Império, né, que foi posterior a 1822, no ano de 1850, surgiu a primeira lei de terras, né, que é a Lei 601 de 1850. Olha a história, doutores, do nosso direito agrário. E essa lei de terras tratou da propriedade, né, dividiu aí o que é propriedade particular, o que é propriedade pública, e literalmente regulou a propriedade do imóvel rural no Brasil. Depois dessa lei de terras, né, doutores, nós tivemos aí a emenda constitucional número 10 de 1964, né, da Constituição de 1946, após a Constituição de 1946, né, depois, essa emenda surgiu lá no ano de 1964, que é a emenda número 10, que ela atribuiu à União a competência para legislar sobre direito agrário. Turma, eu vou falar da competência para legislar sobre direito agrário. Já está nos slides que eu postei no nosso Google Classroom, na nossa sala de aula virtual. Continuando, doutores, o diploma que regulamentou a Constituição Federal, né, que, obviamente, é a emenda constitucional número 10 de 1964, que inseriu aí o direito agrário, né, no âmbito constitucional, o diploma que regulou a nossa Constituição Federal, que regulamentou, perdão, né, a Constituição, foi a Lei 4.504 de 1964, conhecida como Estatuto da Terra. Tá certo? E até hoje o Estatuto da Terra está em vigência e trata dessas questões voltadas para as questões agrárias, em especial dos imóveis rurais. Até agora tá tranquilo, turma? Sossegados? Então, olha só, pessoal, quando falamos aí do problema, eu estou falando da história, hein? Estou cumprindo o nosso plano de ensino, né, doutores? Aspectos conceituais e históricos hoje. Turma, quando falamos do momento de 1822 até período de 1822 a 1850, que foi quando surgiu a Lei 601, que é a Lei de Terras. Durante esse período, houve um vácuo, né, legislativo. E o que aconteceu, senhores? Doutores, olha os problemas. Por causa da demora da concepção legislativa, causou uma ocupação desenfreada e desordenada do vasto território nacional brasileiro. Ocasionando o quê? Ocasionando o surgimento dos seguintes problemas. Estão acompanhando bem, né? Vamos lá. Olha o que surgiu no Brasil, lá do período de 1822 até o ano de 1850, obviamente. Olha só, turma. Proprietários legítimos por títulos de sesmarias concedidas e confirmadas com todas as obrigações adimplidas por sesmarias. Certo? Por sesmeiros, perdão. Sesmeiros, perdão. Possuidores, né, de terras originárias de sesmarias, mas sem a devida confirmação, por inadimplência das obrigações assumidas por sesmeiros, devedores que se aproveitaram. O que eram esses sesmeiros? Devedores que se aproveitaram da falta de cobrança e mantiveram suas terras. Problema em decorrência da falta de legislação. Possuidores sem nenhum título hábil, certo? Foram as pessoas, adjacente, obviamente, foram as pessoas que chegaram e simplesmente tomaram posse das terras. E as terras devolutas, né, que eu já comentei, que aquelas que, dadas no regime de sesmarias, foram devolvidas, porque os sesmeiros caíram em comício. O que é isso? Esses sesmeiros, que as terras foram devolvidas para a coroa, né? Leia-se, no caso, já era o período de império, elas foram devolvidas porque, por exemplo, eu tenho que estar na terra e produzir. Surgiram aí no nosso país as terras devolutas, que é um problema até hoje. As terras foram devolvidas. Aqueles que caíram em comício são aqueles que deixaram de cumprir uma cláusula contratual, por exemplo. No caso deles, deixaram de ocupar e produzir a terra. Então, toda a nossa problemática, doutores, do nosso direito agrário, ou toda a nossa problemática voltada para questões de terras no Brasil, surgiu a partir deste período. E até hoje sofremos com os problemas agrários no Brasil.
Tranquilos até agora, doutores? Tranquilos? Lembrando que o nosso encontro está sendo gravado. E eu vou postar ainda hoje, tá? A nossa aula. Então, quem perdeu, poderá assistir. Turma, eu queria muito estar dividindo alguns slides, algum material com os senhores, mas toda hora que o professor tenta compartilhar, né, o ambiente fica pesado. Graças a Deus a turma está lotada, né? Está lotada e a nossa internet trava. Mas tudo bem. Pessoal, vou só comentar com os senhores agora, rapidamente, né? Um conceito, eu vou falar da legislação, mas eu vou falar de toda a legislação no próximo encontro, porque eu vou tentar entender por que quando eu tento dividir a tela, compartilhar a tela com os senhores, por que está ocorrendo este problema. Pessoal, eu gostaria de comentar com os senhores só um simples conceito aí de direito agrário. E depois da nossa aula, né, eu vou comentar um conceito, tem vários no nosso material, posso até comentar mais de um, mas depois do nosso encontro de hoje, né, para quem está fazendo anotações, ou para quem vai criar um caderno digital, já podem começar aí, tá, doutores? Já podem colocar o seu conceito de direito agrário, como sempre eu faço. Então, após o nosso encontro agora, né, quando terminarmos, eu já quero que os senhores elaborem o seu conceito de direito agrário. Turma, pode elaborar um caderno físico? Pode. Pode elaborar anotação por meio digital? Pode. Quando eu solicito a resposta a uma questão, lança lá no ambiente virtual, que é o Google Classroom, né? Então, vamos lá. Pessoal, olha um conceito aí breve de direito agrário. Atenção, turma. Direito agrário é o conjunto de princípios e de normas de direito público e de direito privado. Agora eu explico, hein? Que visa disciplinar as relações emergentes da atividade rural com a base na função, com base, né? Perdão, com base na função social da terra. Pessoal, olha só. E, obviamente, a Lei 4.504 de 64, que é o Estatuto da Terra, trata dessa questão. Então, turma, atenção. Olha só. Replicando. Direito agrário. Conjunto de normas, conjunto de leis, né? De direito público e privado, que visa disciplinar as relações emergentes da atividade rural com base na função social da terra, com base na função socioambiental da terra. Eu vou falar isso várias vezes, porque eu não concordo com essa nomenclatura que a doutrina utiliza do direito agrário. Vocês sabem que eu sou professor de ambiental, né? Então eu tenho que ser firme nessa questão. Turma, atenção. Quando o direito privado, parte da doutrina entende que é um ramo do direito público, outra parte entende que é um ramo do direito privado. E a corrente que cai em concurso, que é um ramo misto, é um ramo do direito público e do direito privado. Para um direito de todos, que é o direito à propriedade, por exemplo, está com particulares, entre particulares. Dá exemplo, é misto. É um ramo do direito público, bem como do direito privado. Tá certo? Doutores, então, olha só, após efetuar a apresentação da disciplina, a apresentação do professor, falar do ambiente, né, que é o Google Classroom, que é a nossa sala de aula, após apresentarmos o plano de ensino, após falarmos um pouco da trajetória histórica do nosso direito ambiental, bem como, né, doutores, após este professor, leia-se, após este professor também comentar um pouco do conceito da natureza jurídica do direito ambiental, eu pergunto, alguma dúvida até agora? Tranquilos? Sossegados? Pessoal, alguma dúvida? Peço aos senhores, por gentileza, quem quiser, quem puder, que acionem a sua câmera. Por favor, todo mundo, acionando a câmera aí, por gentileza. Pode acionar a câmera, Zé Lagares, Dayana, pode acionar, Juliana. Aí sejam bem-vindos, né? Que bom revê-los. Mais alguém? Mais alguém? Turma, a galera do 10º B. E eu colocando lá no grupo no D9A, ninguém falou nada, hein? Voltando aos senhores para o nono período, ninguém brigou comigo. É D10A e D10B, né, doutores? Pessoal, alguma dúvida até agora?
Tranquilos? Doutores, então agora o que eu quero que os senhores façam? Eu quero que os senhores conceituem direito agrário. Eu não vou comentar vários conceitos, porque tem vários, ao meu ver, eu comentei o mais completo, né? Conjunto de normas e leis que visa regular a atividade rural, né, doutores? Que é um ramo do direito público, bem como do direito privado, visando o quê? Visando, né, o equilíbrio, visando a produção sustentável com fito, né, da função, com base na função socioambiental da propriedade. Turma, então agora eu preciso que os senhores conceituem direito agrário, tá certo? E já tem material no ambiente, e eu estou aqui, estarei, eu vou só, não somente parar de gravar, mas eu ficarei online, tá? Quem não está com a câmera funcionando, não tem problema. Eu vou parar a nossa gravação. Já vou disponibilizar essa aula de hoje no nosso Google Classroom, tá? Para quem quiser assistir. E na próxima aula, eu trago Fabrício, o princípio do nosso direito agrário. Bem como, atenção, tá? Agora, até o Fabrício, final da nossa aula, para quem quiser desejar e puder fazer a atividade que está no ambiente, é agora. E eu vou estar eu vou estar online no nosso grupo virtual. Fabrício, eu acho que tá travando porque todas as câmeras estão ligadas. A internet fica difícil. Tava tudo normal. A sua dúvida, pode escrever, Juliana. Muitas vezes o ambiente não está suportando. Tranquilos? Pessoal, olha só. Para aqueles que não estão matriculados, todos os nossos encontros serão gravados e postados, tá bom? Tá, não, tudo bem. Então, fechem a câmera para que eu possa dar o recado final. Fecha a câmera. Fecha a câmera, pessoal. Por favor, fechem as câmeras. Da Jurema. O conceito, você elabora um conceito. Fecha a câmera. A câmera. Deixa eu mandar um recado aqui. Pessoal, basta vocês fecharem a câmera que volta ao normal, tá? Jurema, eu posso perfeitamente deixar ou abrir uma atividade para vocês postarem um conceito lá no ambiente virtual, mas eu não vejo necessidade, haja vista que já tem uma atividade para hoje. Tem um texto que vocês precisam ler, né? Um texto relativamente interessante e, salvo engano, tem 6 páginas ou 8, e responder aquele questionamento. Então, eu queria só que vocês simplesmente, literalmente, né, elaborassem aí com o seu material, no seu material, o conceito de direito agrário. Doutores, eu vou finalizar a nossa gravação, está travando, mas eu vou continuar aqui, tá, com os senhores. Tá certo? Tranquilos?
Estou aqui, pessoal. Ocorreu algum erro aqui, ocorreu algum problema. Atenção, todo mundo me ouvindo? Tá certo. Então, pessoal, que bom. Tá muito lento, tá travando muito. Então, agora, de novo, eu solicito que os senhores leiam sobre o conceito de direito agrário e respondam à atividade que está no nosso ambiente, tá? Eu ficarei aqui no ambiente à disposição dos senhores, bem como no grupo de estudos, tá bom? Tá certo? Tranquilos? Infelizmente, a conexão está cortando muito, tá? Cortando muito mesmo. Mas eu estarei aqui, inclusive, no nosso grupo, por meio do nosso grupo do WhatsApp, tá bom?